Como bem fizeram ressaltar, dentre outros, Arlindo Veiga dos Santos, Tito Livio Ferreira e José Pedro Galvão de Souza, o Brasil jamais foi uma colônia de Portugal. Foi esta terra de Santa Cruz, com efeito, inicialmente um patrimônio da Ordem de Cristo, governado pelo grão-mestre desta, que era o rei de Portugal, e mais tarde um patrimônio da coroa portuguesa, ou, como diria Arlindo Veiga dos Santos, uma província del rei. A independência política do Brasil, por sua vez, ocorreu de fato em 1815, com a criação do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, e as consequentes elevação do Brasil à categoria de reino e fundação do Estado brasileiro. Neste sentido, no ensaio Ocorrências, no ano de 1822, enfeixado na obra Dom Pedro I e Dona Leopoldina perante a História, Vultos e Fatos da Independência, publicada pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, Plínio Salgado salientou que o Brasil era independente desde o dia 16 de dezembro de 1815, quando foi elevado a reino, com governo próprio, justiça e administração próprias, gozando a partir de então de uma condição semelhante àquela dos países membros da Comunidade Britânica de Nações. Isto posto, cumpre sublinhar que quando de sua elevação à categoria de reino, já era o Brasil, aliás, um império, sendo Dom João VI, como bem aduziu, Frei Francisco de Montalverne, o verdadeiro fundador do Império do Brasil. Império este surgido em 1808, no entender de João Mendes Júnior, e que permaneceu vivo mesmo depois da Constituição Republicana de 1891, e, portanto, até nossos dias, já que as constituições posteriores àquela de 1891 não alteraram aquilo a que o jurisconsulto Patrício denominou a unidade formal da nação brasileira. Em 1822, as Cortes de Lisboa, movidas por radical liberalismo e, como assinalou Arlindo Veiga dos Santos, rebeldes à coroa, pretendendo destruir, nas palavras do autor de Ideias que Marcham no Silêncio, Arlindo Veiga dos Santos, abre aspas, a obra de nossos antigos reis e do nosso rei Dom João VI, fecha aspas, nos quiseram, abre aspas novamente, fazer ser a colônia que nunca tínhamos sido, fecha aspas, forçando a separação do Brasil do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Assim, conforme frisou Plínio Salgado em conferência proferida em Brasília, a 16 de dezembro de 1965, quando da celebração do centenário de nascimento de Olavo Bilac, abre aspas, circunstâncias da política internacional impediram que se realizasse o grande sonho que nos teria feito a nós, Lusíadas daquém e da além-mar, uma grande família e uma grande potência. Portanto, o ideal seria que o Brasil e Portugal tivessem permanecido unidos num magno e poderoso império intercontinental, e foram as Cortes de Lisboa que impediram que isso ocorresse, e não Dom Pedro I. Aliás, já que muitos ditos tradicionalistas, partindo de premissas totalmente falsas, têm atacado duramente o 7 de setembro, cumpre ressaltar que se Dom Pedro I era inegavelmente liberal e maçom ao dar o grito de independência ou morte às margens do Ipiranga, muito mais liberais e maçônicas eram as Cortes de Lisboa, que além de maçônicas e adeptas do mais radical liberalismo, queriam reduzir o nosso Brasil ao status de colônia, status este que, aliás, ele jamais tivera em toda a sua história. Cumpre salientar ainda que Dom Pedro I, que era partidário de um liberalismo moderado,
na linha de Benjamin Constant, rompeu com a maçonaria e decretou o fechamento do Grande Oriente do Brasil no mesmo ano de 1822, como vale sublinhar que a separação do Brasil de Portugal e a legitimidade de Dom Pedro I como imperador da nação brasileira foram reconhecidas tanto por Dom João VI quanto por Dom Miguel I. No mesmo sentido do que afirmamos, frisou o professor José Pedro Galvão de Souza, que as Cortes de Lisboa, convocadas depois do triunfo da Revolução Liberal do Porto, ocorrida em 1820, forçaram a volta del rei Dom João VI a Portugal e adotaram em relação ao Brasil uma série de medidas altamente impertinentes, não ocultando seus nefastos desígnios de colonizar o nosso país. Quiseram os deputados liberais de tais cortes, com efeito, nos tirar a autonomia judiciária, subordinar o governo das nossas capitanias a Lisboa e forçar o retorno a Portugal do príncipe regente Dom Pedro, a exemplo do que tinham feito com seu pai. Ainda como destacou José Pedro Galvão de Souza, todas estas infelizes medidas das cortes lisboetas despertaram um justo sentimento de revolta entre os brasileiros que, em seus dizeres, abre aspas, não estavam dispostos a abrir mão das franquias liberalmente concedidas pelo soberano e paradoxalmente calcadas aos pés pelas cortes que se diziam liberais. Fecha aspas. O resultado, porém, não se fez esperar e os protestos dos nossos patrícios, o episódio do Fico, o altivo manifesto da Junta de São Paulo e, finalmente, o heróico e histórico ato de Dom Pedro às plácidas margens do Ipiranga, nesta Pauliceia, proclamando a separação política dos dois reinos lusíadas, são acontecimentos que se desenrolaram logicamente no cenário montado pelo radical liberalismo da Lei-Mar, que dava início então à obra desagregadora do Magno Império Luso e precipitaria a pequena grande nação portuguesa no caos e na ruína. Consoante fez ver o autor da introdução à história do direito político brasileiro, José Pedro Galvão de Souza, a nação brasileira que se ergue em defesa de seus brios naquele ano de 1822, encontra no príncipe regente Dom Pedro, seu futuro imperador, o arauto de suas lídimas aspirações. E essa nação é a nação orgânica, constituída após 3 séculos de uma institucionalização progressivamente realizada, com um senso que podemos dizer quase divinatório do porvir, e que tem por base ou célula-mãe o município. É, aliás, da coligação de municípios pátrios que se levanta o clamor de um povo disposto a combater, com ânimo indômito e varonil, por suas liberdades concretas negadas pelo liberalismo, e neste sentido se destacam as comunas, as municipalidades paulistas, tendo à frente a tradicional e fidelíssima cidade de Itu, com o ilustre nome de Francisco de Paula Souza. Não é, porém, da separação do Brasil do Reino Unido a que este pertencia, ao 7 de setembro de 1822, com o célebre grito do Ipiranga, romanticamente imortalizado no magnífico quadro de Pedro Américo, de que falaremos agora, mas sim da independência econômica de que necessita o nosso Brasil. Este foi, em verdade, reduzido à situação de colônia dos grandes grupos econômicos e financeiros internacionais desde o século XIX, como denunciou Gustavo Barroso nas páginas de Brasil, Colônia de Banqueiros, sendo imperiosa a união de todos os autênticos patriotas e nacionalistas brasileiros no combate em prol da independência, da libertação de nossa terra de Santa Cruz.
Se nas primeiras décadas que se seguiram à separação do Brasil do Reino de Portugal, a quase totalidade dos banqueiros apátridas que fizeram do nosso país uma colônia estava estabelecida na City de Londres, na hora presente temos banqueiros apátridas de todo o mundo a explorar a nossa Índia brasílica. E se, como bem escreveu Moisés Lima, presidente nacional da Frente Integralista Brasileira, em vibrante artigo publicado hoje no Jornal Brasileiro, o nosso Brasil, infelizmente, não está hoje desperto. É, pois, nosso dever despertá-lo, como é nosso dever renovar o grito do Ipiranga, proclamando bem alto: independência ou morte. Colonos e escravos do banqueirismo internacional, necessitamos de um novo 7 de setembro, assim como necessitamos de um novo 13 de maio. Sob as bênçãos de Cristo Rei, do Santo Anjo do Brasil e de Nossa Senhora Aparecida e de São Pedro de Alcântara, padroeiros desta grande nação imperial do ontem e do amanhã, nós, soldados de Deus e da pátria, necessitamos libertar a nossa amada terra de Vera e Santa Cruz das cadeias nefandas do capitalismo sem pátria. Não é necessário dizer que a libertação deste vasto império, das amarras em que foi preso pelos grandes grupos econômico-financeiros internacionais, será um duríssimo golpe contra a civilização liberal que ora impera no mundo e que, como sintetizou Plínio Salgado, é, abre aspas, uma civilização que criou a luta de classes, que desorganizou as bases morais das nacionalidades e que nos amarrou como escravos miseráveis aos pés da mesa onde o capitalismo internacional se banqueteia, surdo aos gemidos dos povos. Fecha aspas. O livro de Gustavo Barroso, a que há pouco nos referimos, Brasil, Colônia de Banqueiros, foi qualificado de espantoso por Goffredo Telle Júnior, tendo em vista que todos aqueles que o leem ficam espantados ao saber da gravidade da situação de nosso país, que hoje, aliás, é ainda mais grave do que era em 1934, quando foi escrita aquela obra. Na homenagem póstuma prestada a Gustavo Barroso na Câmara dos Deputados, então ainda no Rio de Janeiro, Plínio Salgado observou que, abre aspas, o maior livro de Gustavo Barroso, fecha aspas, na fase de sua altiva militância integralista, abre aspas novamente, o que causou maior sensação na juventude e no povo, e até hoje serve de inspiração, roteiro e guia a novas correntes tendentes à libertação completa do Brasil, foi aquele intitulado Brasil, Colônia de Banqueiros, fecha aspas. Não podemos concluir esta fala sem sublinhar o fato de que, além da independência econômica, esta nossa terra de Santa Cruz precisa realizar a sua independência intelectual. É necessário que deixemos de amesquinhar tudo aquilo que é nosso e de engrandecer tudo que é de fora. Como é necessário que mergulhemos em nossas raízes, em nossa realidade, em nossa história, em nossa tradição. É nosso imprescritível dever libertar a pátria, mas não podemos jamais nos libertar da pátria, pois, como bem sentenciou Plínio Salgado no memorável discurso a ante o Curupira, de 1926, abre aspas, aquele que se libertar da pátria, fazendo desta apenas um objeto curioso de estudo, tornar-se-á o escravo mesquinho de todas as pátrias, fecha aspas. Consoante asseverou o mesmo Plínio Salgado no mesmo discurso, precisamos crer com entusiasmo nas imensas possibilidades do Brasil e, longe de viver como lunáticos, abre aspas, batizando-nos crentes de todas as filosofias estrangeiras e fanáticos pelas ideologias exóticas e sugestões de outros climas, fecha aspas,
devemos compreender a nossa terra para nela descobrir as bases de uma cultura autenticamente nossa. Ouçamos, pois, o autor do Estrangeiro, Plínio Salgado, e proclamemos a nossa independência intelectual. Encerraremos estas palavras rogando a Deus que nos ilumine em nossa peleja em prol da independência do Brasil, da libertação deste vasto império da escravidão, a que há quase 2 séculos tem sido submetido pelas forças parasitárias e vampirescas do capitalismo internacional, e citando algumas das mais belas linhas da grande obra de Gustavo Barroso, que há pouco mencionamos. Nestas linhas cheias de esperança, o autor de Espírito do século XX, Gustavo Barroso, havendo aduzido que no zoológico do Rio de Janeiro comovera-se ao ver um condor andino preso em uma gaiola por demais apertada e reconhecera naquele condor prisioneiro a imagem do nosso explorado, espoliado Brasil, assim escreveu. Abre aspas. Brasil, 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 meu querido Brasil, não te concentres mais como condor prisioneiro na tua grande dor. A tua concentração e o teu desprezo eles chamam de preguiça, de inércia, de jecatatuísmo. Estás sendo caluniado. Vamos, acorda do marasmo de teu desespero, distende as asas possantes e soberbas, amola o bico anavalhante, desembainha as lâminas das garras formidáveis. Eia, prepara-te para o combate aos urubus traiçoeiros e nefandos. Escuta, não ouves no fundo dos séculos esse retumbo soturno de passos que marcam a imensidão das tuas terras virgens, povoadas de onças, papagaios índios nus, todos empenachados de palmeiras verdes? São as botas dos bandeirantes, cujo ritmo embalou o teu berço de taquara. Não ouves agora outro tropel mais próximo, um tropel que os teus ouvidos nunca ouviram? São os passos de novos bandeirantes, são os homens vestidos de verde, vestidos da cor da esperança que vem quebrar as grades de ferro e as grades de ouro desta prisão. Então, ó grande infeliz condor brasileiro, com um grito triunfal que espantará todos os urubus em todas as carniças do planeta, tu desfraldarás o palho magnífico das grandes asas que Deus te deu para os grandes voos e subirás para as alturas azuis do espaço. E a vasta sombra das tuas asas passeará vitoriosa sobre o mapa das nações. Por Cristo e pelo Brasil.